Olá pessoal, tudo bem? Sou Natanael e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu processo de desenvolvimento de um jogo de Joaquim Pô. Muitos de vocês já conhecem o Joaquim Pô, jogaram na infância, como foi o meu caso, ou foram apresentados pela internet, mas Joaquim Pô é também conhecido como o jogo do pedra, papel, tesoura. São posições da mão que você faz. Então a pedra é a mão aberta, a pedra é a mão fechada, papel é a mão aberta e tesoura são o indicador e o médio, somente esses dois dedos. Então, basicamente isso, eu vou implementar esse game em C, não estou utilizando nenhuma biblioteca externa que não as bibliotecas padrões. Vai ser um joguinho de linha de comando. A ideia aqui é mostrar para vocês um pouco do meu processo de desenvolvimento mesmo. Muitos mostram a criação de um programa ou de um código assim, mas eu mostro uma parte que eles... o pensamento que levou aquilo, sabe? E às vezes as pessoas acham que é só uma maravilha de desenvolvimento, que sempre as coisas dão certo de primeira. Então é para isso que eu tô criando o vídeo de hoje. Só lembrando, esse vídeo aqui ele é meio que uma continuação do anterior, que fala do desenvolvimento de um jogo de adivinhação. Estou utilizando como base o material da Casa do Código. Eles não desenvolvem esse projeto especificamente, mas os conceitos são bem parecidos que eu vou empregar aqui e os que foram empregados lá, e eu imagino que vai servir como um bom aprendizado para vocês. Então vamos para o código. O primeiro passo que nós precisamos fazer é incluir a biblioteca padrão. Então é stdio, que é Standard Input Output, uma abreviação, Standard de padrão e Input Output de entrada e saída. E aqui toda a função em si, todo arquivo em si ele precisa de ter um main. A função main é onde o compilador vai começar a executar o seu programa, certo? Então vamos lá, função main declarar. Certinho. Aí agora vamos começar aqui, ó, por escolher a quantidade de jogadas. Essa aqui vai ser uma tela. Isso seria meio que a escala de dificuldade, se vai ser melhor de 3, melhor de 5 ou melhor de 10, ou seja, dessas 3 tentativas quem ganhou, dessas 5 ou dessas 10. Excelente, então vamos lá. Vou adicionar... uma outra coisa, estou utilizando o editor aqui, o Vim, mas não se preocupem, vocês podem utilizar o VS Code. Na descrição vou deixar o vídeo anterior que eu expliquei como instalar a extensão de C++ dentro do Visual Studio Code, que também é um excelente editor de texto. Só estou utilizando o Vim, que eu estou me forçando a aprender um pouco mais sobre esse editor, visto que eu estou editando vários arquivos no servidor. Isso está sendo uma mão na roda. Então vamos lá. Então, primeiro passo, vamos declarar. Antes de declarar as variáveis, espera aí, vamos colocar um print. Para exibir alguma coisa na tela, é essa função aqui, ó, printf, sempre em aspas duplas, tá? Então, vamos lá, printf, aqui eu vou fazer uma telinha de abertura. Excelente. E aqui vai ter a entrada do jogo, que é Joaquim Pô. Excelente.
Que eu acho que se eu colocar aquelas barrinhas aqui vai ficar mais bonitinho, né? Aqui eu tô colocando duas barrinhas, porque se for uma só ele vai interpretar como um caractere. E isso não é exatamente o que a gente quer aqui. Então aqui a barra invertida, ela é um caractere de escape. Então aqui, por exemplo, eu vou compilar esse código para vocês verem. A primeira barra pode ser aqui. A primeira barra é um caractere demonstrando que vai ser uma tecla de escape, digamos assim. E aqui do lado a barra em si. Então, tipo, ignora essa barra, coloca isso aqui. Tipo aqui o barra N. O barra N ele serve para pular uma nova linha. E em C, cada printf não recebe essa propriedade por padrão. Você precisa declarar. Então vamos tentar. Deu um erro ali. O erro foi que a primeira linha está sem o ponto vírgula. Outro detalhe da linguagem C. Todas as linhas precisam ter seus pontos vírgulas corretamente. Então vamos ver agora. Excelente. Vou colocar aqui para vocês verem. Joguei pô. E aqui a gente pode observar que isso aqui está um para fora. Então vamos tirar. Excelente. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar isso aqui assim, que eu acho que fica ainda mais charmoso. Vamos ver? Não sei, talvez seja só minha impressão mesmo. Excelente, Joaquim Pô. Muito bom. Agora nós precisamos criar a telinha para a escolha da quantidade de rodadas. Então aqui eu vou dar um printf. Dentro desse printf eu vou colocar uma nova linha só. Não vou especificar nenhum caractere estranho aqui. Só uma nova linha. E aqui eu vou colocar excelente. Aqui a gente pode colocar os níveis de dificuldade. Então no nível 1 vai ser melhor de 3. Fechar as aspas, colocar uma nova linha. Vamos lá. Serão 3 desses. Então aqui é 2 e aqui é 3. Então a cada escolha que o pessoal for fazendo, a gente consegue manter essas escolhas aqui dentro do programa. Então vamos lá, melhor de 10. Excelente, excelente. Vamos ver como é que ele está ficando. Eu vou já colocar aqui, eu estou no sistema operacional Unix, por isso eu consigo fazer isso. Se você estiver no Windows, você pode utilizar umas outras funções equivalentes que fazem o processo de compilação também. Ou, se você estiver utilizando o WSL, que eu recomendo inclusive, para trabalhar com... Não sei que você esteja compilando para o Windows mesmo, aí eu recomendo o Visual Studio mesmo. O Visual Studio. Na verdade, se você estiver utilizando o Visual Studio, você não vai precisar dessas funções aqui que eu coloquei. Mas tudo bem. Então, olha só. Melhor de 3, melhor de 10. Aqui embaixo a gente vai precisar de uma telinha para a pessoa fazer a escolha da dificuldade. Eu vou colocar aqui escolha mesmo. Então, printf escolha. E observem aqui que nessa eu não vou colocar uma nova linha, certo? Porque aqui
a pessoa vai conseguir digitar diretamente dentro da linha específica. Então, por exemplo, direto nessa linha. Vamos lá. Aqui a gente vai precisar um local para armazenar essa escolha do usuário, da dificuldade. Então, eu vou colocar aqui uma variável nova do tipo inteiro, chamada difficulty, que é a nossa dificuldade. Eu vou inicializar ela com 0 inicialmente, e depois a gente vai alterando ao longo do programa. Aqui é a dificuldade do jogo. Excelente. E aqui eu vou ler esse valor. Para leitura de valores dentro de C, é o scanf. Então você especifica o tipo de valor, nesse caso é um decimal, e passa a variável como um ponteiro. Então difficulty. Beleza, fechou. Vamos ver se está funcionando aqui. Esse, olha só. E era isso que eu falei, ó. Aqui ele continua com a entrada na mesma linha. E isso fica mais coeso, digamos assim. Eu vou colocar aqui um indicativo de que isso é input. Eu vou padronizar todas as entradas com essas duas flechinhas. Vamos lá, vamos colocar aqui em cima. Excelente. Todas as entradas vão ter essas flechas duplas. Muito bom. Então, a partir da escolha de dificuldade, a gente vai precisar atribuir qual é a quantidade máxima de tentativas que o jogador vai conseguir fazer. Então aqui eu vou declarar uma nova variável que eu vou colocar max tries, que é tentativas máximas em inglês. Então, quantidade máxima de tentativas. Aqui a quantidade máxima de jogadas ou tentativas disponíveis. Então, aqui nós temos aquela escolha. O que vai acontecer? Se for o número 1, se for a escolha 1, digamos assim, então o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir uma variável do max tries como 3. No caso, se for o 2, nós vamos atribuir a variável ali como 5. E assim por diante. Como é que a gente consegue implementar isso dentro de C? Nós poderíamos usar o if difficulty é igual a 1. Então a gente vai abrir aqui e colocar a quantidade de tentativas é igual a 3. Mas nesse caso a gente teria que ter 3 ifs. Uma solução mais efetiva para isso seria a função switch, que é o famoso case. Então, com o switch, a gente consegue pegar um parâmetro, nesse caso a dificuldade, abre e fecha. Então escolha caso. Então, case, caso seja uma determinada expressão, vamos colocar aqui caso seja o número 1. Então o que a gente vai fazer? Caso seja o 1, então vamos atribuir aqui ao max tries o valor 3, certo? E em todos os cases a gente vai precisar de colocar o break, que isso aqui é um loop, né? E a partir dessa parte aqui ele para o loop e vai para a próxima instrução, próximo bloco, e não continua aqui. Vamos lá, tem mais. Aqui case seja 2. Caso seja 2, então a quantidade máxima de tentativas agora vai para 5. Aqui vamos colocar o break. Aqui, caso seja 3, que é o último, a gente vai colocar aqui a quantidade máxima de tentativa para 10. Na verdade eu vou colocar isso aqui, em vez de 10 eu vou colocar 9. Por que 9, Nathanael? Pelo seguinte, se eu coloco 10, o que vai acontecer é, tem uma chance mínima talvez, de o jogo ficar empatado, e a gente não quer isso. Se forem números ímpares, sempre um dos dois jogadores vai ter uma quantidade maior de pontos. Então aqui eu dou um break. E vocês podem estar me perguntando, poxa, ok, entendi essa parte, mas e caso ele selecione o valor 7 ao invés de um desses 3? Como é que a gente faz? Então, tem uma função para isso também, que é o default. O default, ou como eu costumava chamar há muito tempo atrás, o default. Com o default você consegue definir
uma quantidade máxima também. Qualquer outro valor que não seja esse, ele vai cair para dentro dessa tentativa. Então, maxThread é igual a 3. Que estranho. Ok, então aqui eu vou colocar o default. Dentro do default, é claro, tem o break. E aqui em cima nós temos a quantidade máxima de tentativas é igual a 3. Excelente. Então aqui eu vou remover essas duas linhas que não estão sendo utilizadas. E aqui eu vou colocar um comentário só para deixar isso mais claro, que é: escolha da dificuldade do jogo. Excelente. Então ali nós temos a dificuldade. Essa parte está implementada. Vamos testar? Eu vou salvar isso aqui. Vamos compilar ali. Então, melhor de 3. Tudo certo. Não vai aparecer nada, mas ele atribuiu ali a variável. Vamos colocar aqui, para ficar mais fácil de ver. Eu vou querer imprimir essa última variável aqui. Vou colocar aqui printf, a quantidade máxima de tentativas é 2 pontinhos, que eu vou dar um /n para finalizar ali no final. Finalizar no final é ótimo, né? E aqui eu vou colocar o tipo de dado que eu vou imprimir, nesse caso um valor decimal. Então aqui eu vou colocar maxThread. Vamos ver. Opa! Olha só, eu coloquei duas coisas ali. Vou tirar esse primeiro mar. Excelente. Vocês estão vendo? Como dá pra perceber, eu sou desenvolvedor PHP. E eu fico... Quando PHP toda variável precisa ter o sinal do dólar antes. Às vezes eu acabo me confundindo. Mas enfim, a quantidade máxima de tentativas é 3. Aqui no 3 é 9. E aqui no 2 é 5. Excelente. Está tudo funcionando de forma correta. A escolha da quantidade de tentativas. Perfeito. Agora nós precisamos de colocar as jogadas. Nesse exemplo específico eu não estou utilizando as funções, mas no próximo vídeo a gente pode implementar isso aqui como funções e também até uma interface gráfica, que é o que a gente vai fazer posteriormente, mas por enquanto vamos fazer uma função só, para simplificar um pouco o processo. Apesar de, e por conta disso a gente vai ter um pouco de código repetido, então tenha isso em mente. Vamos lá então, a dificuldade foi selecionada. O que a gente precisa agora? A gente precisa das jogadas. Como é que vai funcionar as jogadas? Nas jogadas nós vamos ter o jogador que vai fazer sua jogada. Nós vamos ter a AI que também vai fazer sua jogada. Aí depois o que a gente precisa fazer? Eu vou mover essas duas linhas aqui mais para frente. O que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar fazer uma comparação entre essas duas. Então aqui é comparar jogada com jogada. Então compara as duas jogadas e a partir dela a gente vai lá e atribui um ponto. Então aqui embaixo é atribui ponto para jogador que ganhou. Certo? Então aqui olha só o que a gente tem. Ele atribui um ponto para o jogador que ganhou. Então o jogador vai lá e joga papel. Aí vai lá e joga tesoura. A gente compara o papel com a tesoura, vê qual dos dois prevalece e a partir daqui nós temos a atribuição dos pontos. Então vamos implementar esse processo aqui. Eu não estou utilizando pseudocódigo, tá? É só uma forma de rascunhar a ideia mesmo.
não obedecendo nenhuma sintaxe em específico, mas só para a gente ter uma noção de como é que vai ficar o nosso algoritmo ao final do processo. Então vamos lá. Primeiro vamos pedir a jogada do jogador, então, né? Então o jogador 1, eu vou fazer uma coisa aqui que às vezes incomoda. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, melhor de 3. Escolha 1. A gente vai querer que esse negócio desapareça, certo? Esse texto aqui, porque a gente não está mais na escolha. Então, para fazer esse texto desaparecer, eu vou fazer uma chamada aqui, um comando de sistema. Não é a melhor forma de fazer isso, definitivamente não. Mas eu vou chamar esse comando aqui, ó, user bin clear. Esse comando aqui no Linux, ele limpa a tela. No Windows ele é o CLS, certo? Então eu vou usar essa chamada. Nesse caso ela vai ficar vulnerável, né? Porque se alguém conseguir no shell alterar ali, mas isso não, para nossos propósitos aqui por enquanto não é problema. Eu vou especificar aqui user bin clear. Excelente. Isso aqui ele vai limpar a tela. Então deixa eu colocar esse negócio pra cá. Muito bom. Mas para colocar o sistema, observa que ele está falando que nós temos uma declaração implícita, que é válido no C99, mas a gente precisa colocar uma outra biblioteca aqui. Essa biblioteca ela é a stdlib. Com ela inclusa, ele não vai mais reclamar. Excelente, excelente. Então aqui, tela limpa, vamos pedir uma jogada. Vamos pedir uma jogada para o jogador. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui o comando print e vou pedir jogada. Escolha sua jogada. 2 pontinhos. Aí aqui eu vou colocar uma nova linha, fechar parênteses e colocar. Ao invés de eu fazer isso de novo, eu vou só copiar essa linha aqui. Então eu vou copiar essa linha e vou conseguir utilizar também. Escolher sua jogada. Aqui eu vou colar mais uma. Excelente. Aí aqui nós teremos as 3 jogadas possíveis. Deixa eu ver se está gravando aqui. Só para ter certeza, vai que não tá, né? Tá gravando. Printf. E aqui eu vou colocar a opção 1 vai ser pedra. Não se esquecer da nova linha. A opção... A opção 2 e 3 serão papel, que é jogar a segunda, é o papel. E por último, a terceira vai ser a tesoura. Então, tesoura, que vai ser a terceira jogada. Então, pedra, papel e tesoura, as 3 com uma nova linha. Aqui embaixo, eu vou colocar um printf. E aqui eu vou colocar novamente, escolha essa ser uma nova linha pelo aquilo que eu expliquei antes para vocês. Então aqui eu vou scanf e eu vou colocar aqui que é 1%d, porque é um valor de tipo decimal, inteiro no nosso caso, inteiro sem vírgula, por isso decimal. E por último eu vou colocar a variável. A gente não tem variável ainda para isso. Então o que a gente vai fazer? Declarar, é claro. Vamos lá. Eu vou chamar essa variável de player move, certo? Então vamos lá. Int player move. Eu estou escrevendo aqui em inglês, pessoal. Porque é interessante você se acostumar a escrever o código em inglês, fica mais acessível. Não é meio contraditório, às vezes a gente fala que fica mais acessível escrevendo em inglês, mas não só para o público brasileiro, sabe? Se você for publicar no GitHub, alguma coisa assim,
as pessoas costumam entender, especialmente se está escrevendo um framework ou alguma coisa nesse sentido, que pode ser usada por outras pessoas. O inglês é meio que universal na programação. A maioria das empresas aí você acaba programando em inglês. Então é bom já ir acostumando com isso. Então ali, quantidade máxima de jogadas. E aqui é jogada. Eu vou colocar movimento do jogador. Excelente. Essa variável aqui ela vai mudar. E aqui, já antecipando, a gente vai ter o da AI, né? Então, o movimento da AI. Então, o AI Move eu vou chamar movimento da inteligência artificial. Inteligência artificial. Sei que muitos vão categorizar isso aqui como mas como a inteligência artificial só está fazendo uma coisa tão simples. Mas só para ficar mais claro para a gente entender, certo? Então, vamos testar como é que está isso aqui? Vamos lá então. Compilar e já executar. Melhor de 3. E que é escolher essa jogada. Pedra, papel, tesoura. Eu vou querer a pedra. Excelente. Ele está lendo os valores certinho. Agora, o que vai acontecer aqui? O jogador escolhe a jogada e agora a inteligência artificial precisa fazer a sua jogada também, que vai ser um número aleatório entre 1 e 3, que são as opções que nós temos aqui disponíveis. Como vocês podem ver aqui, nós temos pedra, papel e tesoura, certo? São as três coisas aqui que nós temos disponíveis. Então, com esses 3 parâmetros, nós vamos gerar um número aleatório de 1 e 3, que a AI já vai fazer a sua jogada. Isso aqui é completamente aleatório mesmo. Então vamos lá. Aqui seria excelente uma função, mas por enquanto, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar, eu vou criar aqui uma função, eu vou atribuir aqui AI Move, vai ser igual a um valor aleatório que é até 3. Aqui, para não dar 0, eu vou colocar sempre aqui o range ele sempre começa com 1, né? Então eu vou colocar aqui que ele vai até 2, porque a função range, se eu entrar aqui na documentação dela, eu vou digitar aqui range, retorna um inteiro random, um inteiro aleatório entre 0 e range max, inclusive. Então, incluindo esse número. Então, o que a gente vai fazer? Como vai de 0 a esse número, eu vou fazer um aleatório que vai até o número 2, certo? E eu vou somar 1 a esse valor, certo? Então, eu tenho aqui número aleatório somando 1. Então, esse valor sempre vai dar um valor entre 1, se ele escolheu 0, e 3, que é isso aqui. E aqui eu vou no final, para fins de depuração, a gente vai ver qual é o jogador. AI jogou 2 pontinhos. A variável ali, %d. E aqui vamos ver qual é a jogada que a AI vai fazer em cada opção. Eu vou colocar aqui AI Move. Excelente, excelente. Salvei. Vamos vir aqui na outra guia do Tmux. Não sei como é que eles chamam isso em português, talvez Tmux. Enfim. Aí aqui, vamos lá. Melhor de 3. Pedra. Aí AI jogou 2. Vamos ver. Vou escolher tesoura. AI jogou 2. Vamos tentar mais uma vez.
Ah, Natanael, você está me dizendo que a IA vai jogar sempre 2? Exatamente. Para que isso funcione de forma realmente aleatória, nós precisamos de prover uma semente, digamos assim. Porque o computador ele não consegue gerar números aleatórios. Ele consegue rodar um algoritmo para gerar um determinado número. E isso nem sempre, isso não é aleatório. A gente precisa dar uma semente variável para essa função. Uma semente seria o valor inicial que ele vai usar para calcular isso aí. No ensino médio, acho que no fundamental, um pedaço nós temos também as funções de matemática. Que nas funções, dado um f de x, você consegue descobrir um valor. Então, por exemplo, se eu tenho lá, vou colocar aqui como exemplo alguma coisinha bem simples para a gente entender melhor. Então, se a gente tem lá um valor, por exemplo, f de x é igual a x mais 1, certo? Então, o valor do y ele vai ser dado em função de x, certo? Então, dependendo do x, ele vai mudar o valor que dá nesse igual, entrando muito nos detalhes matemáticos. E a função aleatória ela é mais ou menos desse tipo também. Imagina que a função range ela é uma função que pega um valor, x, por exemplo, e a partir daqui ela faz alguma operação, sei lá, x elevado a 2 mais 5, mais 2x mais 3, por exemplo, uma função de segundo grau. E o resultado disso aí ela fala que é um número aleatório que você está pedindo, como exemplo. É mais ou menos nesse sentido que funciona uma função, essa função de geração aleatória, de geração de dados aleatórios, né? Então vamos lá. Vou remover essa linha extra aqui para ficar tudo bonitinho. Excelente. Então qual dado a gente pode usar? Um dado que varia a cada execução. Um dado que costuma variar bastante se a gente pegar o tempo exato. Então, por exemplo, o tempo exato com minutos, segundos e horas. Ele está sempre mudando. Então a gente sempre vai ter um valor meio diferente, certo? E é isso que a gente vai utilizar aqui. Então eu vou ir lá no começo e vamos utilizar uma função que está dentro dessa biblioteca aqui, ó, time.h. Essa função, essa biblioteca tem as funções para trabalhar com o tempo, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar um valor que é sRand. O sRand ele vai pegar um valor inteiro e utilizar como um número aleatório. Então aqui eu vou colocar um número aleatório que vai ser time. Função time zero. E isso aqui vai ser a semente, digamos assim, para a geração do número aleatório. Então olha só, melhor de 3. Papel, ó, IA jogou 2. Melhor de 3. IA jogou 2 de novo. Vamos ver o que foi que deu errado aqui. Vezes 100, talvez? Acho que ele tá com um decimal, né? Vamos ver aqui. Pô, aí jogou 1. E aí jogou 1. E aí jogou 1. E aí jogou 2. E aí jogou 2. E aí jogou 1. Pera. E aí jogou 2. E aí jogou 1. Eu queria achar uma que ela jogou 3. Deixa eu colocar aqui esse valor aleatório como 3.
que quando é o resto ele não é inclusivo. Ah, excelente, olha só. E aí jogou 1, e aí jogou 1, e aí jogou 2, e aí jogou 3. Excelente. Pronto, tá funcionando basicamente. Então aqui eu vou copiar isso aqui para ficar aqui em cima também, logo no início, para deixar esse negócio mais bonitinho. Vamos lá. Aí isso, limpou a tela, aí ele escreve. Excelente. Então aqui a gente já tem a jogada da AI. Jogada da AI. Muito bom. Aqui em cima eu vou colocar jogada do jogador. Meio redundante, mas é exatamente isso. Então aqui a gente tem a jogada do jogador, a jogada da AI. Mas aí a gente ainda tem um problema. Qual que é esse problema? Aqui ó, eu cliquei no 1. Se é minha jogada, se é a jogada da AI, e acabou. Ele não mostra mais vezes. A gente precisa que ele jogue por essa quantidade aqui, definida no max tries. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso através de um laço de repetição. Mais especificamente, um laço de repetição do tipo for. Existem vários outros, mas eu acho que aqui o mais indicado seria um laço do tipo for. Por quê? Porque a gente sabe até onde vai. O for ele vai de um valor até outro. Então, aqui vamos fazer um laço de repetição do tipo for. E é menor do que o max tries, porque ele começa em 0. Por isso que eu coloco menor, porque se eu coloco que é menor ou igual, ele vai pegar o número 3 e outros também. Ou a gente pode começar aqui. Como nós vamos exibir esse valor, eu vou colocar que ele vai começar em 1. Aí se ele começa em 1, aí sim, a gente pode utilizar as duas partes. E mais. Abre aqui. Excelente. Aqui eu vou excluir essa linha. Excluir não, eu vou recortar ela e colocar aqui no final. Olha só. Por quê? Porque esses comandos todos vão ficar dentro deste laço de repetição. Certo? Então, vamos ver aqui se vai funcionar certinho. Aqui eu vou colocar pro jogador um status, que é a quantidade, a jogada que ele está. Deixa eu ver aqui, jogada. Jogada tá. O que ele vai fazer aqui? Ele vai mostrar a jogada e a quantidade máxima. Então, jogada 1 de 2, por exemplo. Eu vou compilar aqui para vocês verem isso de forma mais clara. Olha lá, então melhor de 3. Olha lá, jogada 1 de 3, pedra. Olha, AI jogou 2. Inclusive, esse aqui da AI jogou, eu vou remover por enquanto, que a gente não vai utilizar agora. Vamos compilar novamente, ó, melhor de 3. Jogada 1 de 3, eu vou escolher pedra. Jogada 2 de 3, pedra. Jogada 3 de 3, pedra também. Excelente. Então temos as jogadas prontas. Eu tinha falado no começo que nós íamos padronizar a entrada de valores com aquelas duas flechinhas, né? Então vamos fazer isso aqui já, para não perder o costume. Excelente, excelente. Uma outra coisa que eu tô achando é que isso aqui tá muito encostado, mas tudo bem, deixa assim por enquanto. Depois a gente vai para os polimentos, digamos assim. Jogada 1, jogada 2, jogada 3. Excelente, vamos tentar agora no modo de 5. Ó, jogada 1 de 5. Tá funcionando belezinha também. Por último, vamos tentar aqui no 3. 9 jogadas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É sempre bom testar, pessoal. Ó, vou colocar um outro número, 9, por exemplo. No 9, a gente tinha programado aqui no default para ele ficar, quando fosse o 9,
com 3. E é isso que aconteceu. Excelente. Tudo devidamente testado. Vamos continuar a implementação. Agora que a jogada da AI está tudo certo aqui, e a jogada do jogador também, a gente vai precisar comparar as duas, certo? Comparar e atribuir os pontos. Eu vou colocar aqui embaixo esse passo a passo, que a gente ainda precisa fazer, só para ficar mais fácil de acompanhar o nosso progresso e o que está sendo feito, certo? Então aqui o que a gente vai precisar fazer ainda? Vai precisar comparar as duas jogadas, e nós vamos precisar também atribuir os pontos. Atribuir os pontos. Excelente. Opa. Excelente. E aqui é uma boa hora para comitar essas alterações. Nós já temos uma parte relativamente boa de código. Eu vou aqui comitar para salvar. Caso dê algum problema, a gente consegue voltar nesse código anterior para ver até onde está funcionando. Então aqui git commit -m, ele vai comitar essas alterações como uma mensagem. Comitar é salvar isso aí em, digamos assim, uma caixa sabe aquelas caixinhas do tempo que o pessoal costuma enterrar e depois de um tempo ver, nossa, o que mudou, o que não mudou? Pensa isso como mais ou menos nessa abordagem. A gente tem uma caixinha que pode ser alterada. Então vamos lá. Qual que vai ser a etiqueta dessa caixinha? Vai ser aqui, nós temos as entradas e escolha entradas, escolha de dificuldade e jogadas. Essas aqui, tudo isso estão prontas. Mas eu acho que foi até coisa demais nesse commit, código demais, digamos assim. Muitas funcionalidades implementadas, todas funcionando por enquanto. Então agora vamos para a segunda parte, que é a comparação. Então vamos comparar esses pontos para ver, vamos comparar essas duas jogadas para ver quem recebe os pontos. Então aqui deixa eu colocar mais para cima, fica mais fácil. Comparar, para quem não quem também está utilizando Vim, eu estou utilizando Ctrl E no modo normal para mover para cima, tá? Certo, então vamos lá, comparação das jogadas. Eu vou colocar aqui, na verdade, cálculo dos pontos, que vai ser um procedimento só. Cálculo dos pontos. Excelente. Opa. Esse 2 pontos W é para salvar, às vezes eu acabo confundindo. Ainda está gravando. Excelente. Então, cálculo dos pontos. Para o cálculo dos pontos, nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente. Vamos lá. Então, como é que a gente pode calcular isso aqui? Vou utilizar um rascunho aqui embaixo, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do algoritmo. Então, nós vamos primeiro verificar. Como é que vai ser essa verificação? A gente vai ter que ver se a jogada 1, se a jogada player vai ser maior que a jogada da AI, né? Maior no sentido de se ela vai ser mais forte, digamos assim. Tem aquela lógica que a gente estava conversando anteriormente. Vou descrever aqui. Então, o papel ele ganha de qual? Ele ganha da pedra e ele perde da tesoura. Eu vou colocar aqui de uma outra forma para ficar mais fácil. Certo. Papel. Eu acho que assim fica interessante. Shift J para juntar. Vamos lá. O papel ele ganha da pedra, mas perde para a tesoura. Então onde tem menos ele perde, certo? Tesoura. Vamos lá.
a tesoura. A tesoura, ela ganha do papel, mas perde para a pedra. E por último, a pedra, ela ganha da tesoura, mas perde para a pedra. Perde para o papel, porque o papel embrulha a tesoura. Certo? Então é essa lógica que a gente vai precisar implementar. Nós podemos implementar isso utilizando a função do if. Vai ter que ser o if mesmo. Certo? Então vamos lá. Então, caso o movimento do jogador... e aqui a gente vai precisar dos números, né? Caso o movimento do jogador seja igual a 1, então ele escolheu a pedra. Então, o que a gente vai ter aqui? A pedra é o que ele escolheu. A gente tem que ver agora os movimentos do jogador. Os movimentos da AI, perdão. Aí aqui nos movimentos da AI, se o jogador escolheu a pedra, as únicas duas possibilidades para... A AI tem aquelas duas possibilidades, né? Eu vou usar um switch aqui. Eu posso usar eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Tá. Caso o jogador tenha escolhido a... Deixa eu colocar aqui então do lado quais são os números equivalentes, né? Então aqui a pedra vale 1, o papel vale 2 e a tesoura vale 3. Isso não é exatamente uma implementação legal, tá? Eu vou na verdade fazer o seguinte aqui. Eu vou definir algumas constantes. Por quê? Por que eu estou pensando em definir? Por que eu vou definir umas constantes? Porque a player move é igual a 1. O que isso significa? Se de repente a gente muda o nome do jogo para pedra, gelatina e, sei lá, pastel, sabe? Então eu acho que é bom a gente colocar um nome, dar um nome para esse número. E como esse nome não vai mudar, pelo menos no tempo, por enquanto, então vamos definir eles como constantes. Então eu vou colocar aqui define, que é define, aí aqui é move stone. Move stone vale 1. Então eu estou definindo uma variável, que o nome dela é movimento pedra e é 1. Então aqui eu vou colocar move stone, não, eles acham que é rock, paper, scissors em inglês. Eita. Então vamos lá. Que estranho. Eu vim estar se comportando de forma esquisita. Tá, aqui tava com caps lock ativo. Move rock, que também é um tipo de pedra. Move paper, que é o 2. E aqui define move, acho que é assim, né? Scissor. E3. Eu vou pesquisar isso aqui, que eu não tenho certeza se é assim que se escreve tesoura, mas eu vou pesquisar. Pera aí. Midori Scissor, acho que é com um S só, 2 S. Tava certo então da primeira vez. SCI, tá certo. Eita. Scissor. Excelente. Então ali, ó, a gente tem as jogadas disponíveis.
Eu vou deletar essa linha e vou colocar aqui jogada pedra. Aqui. Jogada papel. Jogada tesoura. Excelente. E aqui eu vou colocar que são jogadas disponíveis. Caso o movimento do jogador seja pedra, a gente vai fazer aquela lógica ali. E qual que vai ser essa lógica? Essa lógica vai ser que, se for pedra o desse jogador, a gente pode verificar, por exemplo, se o movimento da AI foi igual a... Vamos tentar aqui, pessoal, otimizar para que um ganho seja o mais rápido possível e não gasta muito processamento em instruções lógicas que não fazem tanto sentido. Então a pedra ganha do que? A pedra ela ganha da tesoura. Então vamos ver aqui se a AI jogou a tesoura. Se a AI jogou a tesoura, então o jogador ganhou. Ou o operando do ou em C, esses dois pipes aqui, que são esse negocinho em pezinho. Ou se o movimento da AI, se foi isso aqui, então quem ganhou, se o movimento da AI foi uma tesoura, então quem ganhou um ponto. Pontos player mais igual a 1, certo? Mas ponto player ainda não existe, Natanael. Opa, olha só, já estou fazendo em português a programação. Vamos voltar nisso aqui. Player points. Excelente. Então, player points recebe 1. A gente vai precisar dos pontos para o jogador e para AI. Então aqui int player points igual a 0 e o outro int AI points igual a 0 também. Então eu vou colocar aqui que esse aqui são os pontos do jogador e aqui embaixo a gente vai ter que isso aqui são pontos da AI. Excelente. Podia fazer uma seleção aqui só para deixar todo mundo na mesma linha. Excelente, muito bom. Então aqui, vamos voltar lá. Eu podia estar usando tem um recurso aqui que é o M, acho que é MR, MR. Eu consigo definir marcadores, eu preciso começar a usar mais isso, não ficar pulando de lá para cá. E aqui, vamos colocar a alternativa. O if, e se isso não acontecer, quais são as possibilidades que nós podemos ter? Se como eu falei, vamos tentar maximizar as chances de... Não maximizar as chances, mas executar primeiro as ações que ganham ou não ganham. Então aqui no caso, se o player escolheu a pedra, a AI escolheu a tesoura, então a pedra ganhou. Mas se a AI escolheu o papel, papel vai ser move paper. Se a AI escolheu o papel, então quem ganhou foi a AI, ela que ganhou esse ponto. Então aqui eu vou colocar AI points é igual a AI points mais igual a 1. E aqui eu vou definir um negócio chamado win, só para a gente mostrar uma mensagem
Aqui é point, eu vou colocar ela como point scored. E aqui eu vou colocar true. Essa variável não existe. Point scored é igual a false. Para que serve isso, Nathanael? Basicamente é o seguinte. E a gente vai ver se o usuário ganhou ou não. Aí lá no final a gente vai colocar, aí você errou, aí a escolha tesoura, alguma coisa assim, sabe? Então vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser do tipo booleano, ou seja, verdadeiro e falso. Esse point scored, ela vai começar como falso. Verifica se o usuário ganhou a rodada. Ah, verdade. Não tem. Esqueci disso. Em si a gente não tem verdadeiro ou falso, tá? Então o que nós temos aqui é ser A1 ou 0. Então é isso aí. 0 é falso. Excelente. Então aqui não tem. Vou colocar só aqui como point score de 1, que funciona do mesmo jeito no final, né? Tanto o 1 e o 0, ele funciona como o 0 sendo falso e o 1 sendo verdadeiro. Então, caso isso tenha acontecido, então vou colocar aqui um espacinho que está meio junto tudo, né? Então, caso isso tenha acontecido, o jogador, a gente vê se a IA jogou tesoura, a gente vê se a IA jogou pedra. Excelente. Tá. Agora aqui nós temos a questão do empate, né? Por último nós temos o else, que é o empate. Se ele não jogou um, não jogou outro, então o que ele vai jogar vai ser a pedra também. Se a AI também jogou pedra, então o que aconteceu foi um empate. Eu vou atribuir o valor de empate, point scored, eu vou colocar aqui igual a 2, certo? Como é que se escreve empate em inglês? Tá, é uma boa pergunta, cara. Vou ver aqui, empate em inglês. Excelente oportunidade para vocês treinarem em inglês de vocês também. Empate. Ó, o Linguê traduziu aqui para nós, vamos ver. Tá, isso é o empate. Exatamente. Então eu vou definir aqui novamente, minha gente. Rodada. Tá. O que é rodada? Vamos botar aqui então, peraí. Rodada. Round. Eu vou mudar algumas coisinhas aqui. Vamos mudar esse troço em vez de tentativas. Max round. E aqui eu vamos substituir aqui embaixo também. Que aqui max round. Sei que eu podia usar aqui o negócio da substituição do vim, mas por enquanto aqui, ó. Podia fazer isso manualmente, mas vou colocar aqui então, ó. Ponto vírgula, então aqui porcentagem, esse ponto porcentagem, S max tries para max rounds, excelente, barra G, boom, foi. Tudo certo. Dá para fazer aqui pelo Vim dessa forma também. Excelente. Aqui
eu, ao invés de colocar point scored, eu vou colocar round status, porque aí fica mais claro. Round status. E aqui eu vou definir mais algumas constantes, certo? Para facilitar o nosso trabalho. Opa, que vai ser aqui, ó, define round win, vai ser o 1, né? Define round lose, que vai ser o 0, e aqui define round tie, que é o mesmo de uma gravata, inclusive, né? Que estranho, cara, é mesmo. É a mesma coisa de uma gravata, mas tudo bem. Que vai ser o 2. Excelente, vamos lá. Eu vou colocar aqui os comentários. É sempre bom documentar as funções, né? Que é o player ganhou, o jogador ganhou. Aqui embaixo eu vou colocar aqui a AI ganhou. AI ganhou. E aqui o último vai ser o famoso empate. Empate. Excelente. E aqui a gente consegue atribuir esses valores aqui dentro. Então aqui no point scored, que mudou para round status, eu vou colocar round win. Então ganhou. Aqui embaixo, round status, ele vai ser round lose. E aqui, nesse caso, vai ser round status igual a round tie, que é o famoso empate. Aí depois nós verificamos essa variável lá. Excelente, excelente. Então aqui nós já cobrimos as 3 jogadas que a AI pode fazer caso o jogador escolha pedra. Certíssimo. No próximo, a gente vai fazer essas verificações, por isso que seria bom uma função, né? Mas tudo bem. Caso o jogador... Deixa eu colocar um if else aqui. Tá. Então aqui é else if excelente. Então aqui nós teremos caso o jogador escolha a tesoura, move pedra, papel. Vamos colocar pedra, papel, tesoura para ficar mais fácil de identificar. Vamos lá. Então caso o jogador escolha o papel, então, caso o jogador escolha papel, se for pedra, ele ganha. Eu vou copiar daqui de cima, tá? Que é a mesma coisa, praticamente. Vai mudar algumas coisinhas aqui nas variáveis, mas de resto é muito parecido. Então, vamos lá. Caso os jogadores tenham escolhido papel, então ele vai ganhar a pedra. Move rock. Aqui ele vai perder caso o AI tenha selecionado a tesoura, e aqui vai empatar caso seja um outro número, e o outro único número seria, na verdade eu vou colocar aqui um outro, vai que depois a gente adiciona. É por isso que é interessante, pessoal, a gente colocar sempre não colocar um else sozinho. Sei que nesse caso é rock, paper, scissors, mas se, por exemplo, como requisito de implementação fosse pedra, papel, tesoura e alguma outra coisa, aí se for o else, ele pode ganhar uma situação que não devia ganhar, e seria bem problemático. Então vamos colocar aqui, se o player move for igual ao mesmo do primeiro, que é o move paper. Então se for o paper, empatou. E aqui é a mesma coisa, é else if, pensando na implementação futura, claro. Então AI move
põe aqui AI Move, não Player Move. Então aqui AI Move é igual a Move Paper. Então aqui AI Move é igual a Move Rock. Excelente, excelente, excelente. Aqui embaixo, aqui eu vou colocar um espacinho para ficar mais fácil de identificar. Vamos lá, eita. É o que eu costumo utilizar, ó. Se for mais de uma linha, eu costumo colocar um espacinho entre elas para aumentar um pouco a legibilidade. Mais de uma linha eu faço tipo se tiver mais de uma indentação. Aí aqui, por último, vou colocar aqui no final. Eu não vou colocar nenhum comentário aqui não, que não tá precisando, tá bem claro. Aqui por último, vamos colocar um else if também. Else if player move é igual, já foi a pedra, foi o papel, agora falta a tesoura. Vamos lá. Dentro desse aqui eu vou copiar o código que já estava aqui, porque afinal é quase a mesma coisa. A gente só vai mudar os nomes das constantes. Então aqui, se o movimento do jogador, deixa eu ver se está gravando, está gravando, excelente, já tem 1h10. Então, se o movimento do jogador for tesoura, então a gente vai ver ali. Então, se for papel, ele ganha. Então, move paper. Que se for pedra, move rock, ele perde. E por último, se for outra tesoura, empata. Beleza? Então aqui a gente já tem o cálculo dos pontos. Tudo certinho. O cálculo dos pontos está excelente. Esse foi o primeiro. Estranho, peraí. Não, tá certo, tá certo. Beleza. Cálculo dos pontos tá funcionando. Agora eu quero testar isso. Eu vou colocar aqui um switch, né? Round status. E aqui eu vou colocar feedback da jogada. Isso aqui não era pra cá? Olha só, tá com a indentação errada ali, hein? Vamos lá. Então aqui eu vou colocar feedback da jogada como comentário. Feedback da jogada. Excelente. Aqui no round status eu vou colocar case. E olha só como é que esse negócio das constantes é interessante. Aí eu consigo colocar aqui round win
E eu posso colocar uma mensagem para ele, por exemplo, printf parabéns, mais um ponto. Aí aqui eu posso colocar o break. Qual que é o negócio aqui que eles estão reclamando? Eu não posso usar constantes? Deixa eu ver aqui. Constantes case em si. Que estranho, será que eu não posso usar isso? Deixa eu só tentar aqui rapidamente. O linter tá reclamando ali. Jesus, espera aí, deixa eu arrumar primeiro esse negócio aqui, ó. Eu vou remover esse troço. Vamos ver onde é que deu erro ali. Vamos dar um zoom aqui e ver o que aconteceu. Erro. Na linha 20. Esperado fechar parênteses. Linha 20. 20 GG. Ok. É isso aqui, ó. Esse é o problema. Eu botei ponto e vírgula na declaração de constantes. Você não pode. Excelente. Agora tá. Cada uma. Eu vou testar aqui. Tá compilando. Melhor de 3. Vamos colocar uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas. Então, eu vou colocar aqui no final só a exibição dos pontos pra gente ver se tem alguma coisa funcionando rapidinho. Printf. Na verdade eu não vou colocar, eu coloco isso aqui, deixa eu ver. 0, tá. Printf pontos %d. Aqui vamos fechar e colocar o %d dentro dos pontos. Pontos AI player points. E aqui ponto jogador. Pontos AI. AI points. Excelente, vamos testar aqui. Consegui até uns negocinhos bons, mas isso aqui eu vou colocar no final. Exatamente aqui, porque isso aqui é depois de todas as jogadas. Melhor de 3, então pedra, papel e pedra. Esqueci de colocar uma nova linha aqui em todos eles.
Então vamos colocar essa nova linha. Vamos lá então. Melhor de 3, pedra, tesouro e papel. Ó, meu jogador fez ponto 0. Que dó. Deixa eu ver lá. Melhor de 3, pedra, pedra, pedra. Ué, fez 2 pontos de novo. Deixa eu ver aqui, melhor de 3. Pedra, pedra, pedra. Ah, agora o jogador fez 2 pontos. Estranho, mas enfim, tudo bem. Vamos lá então. Essa parte aqui está funcionando aparentemente. Vamos adicionar para o commit. Git ponto para adicionar todos os arquivos. Git commit -m. E aqui vou colocar adição do que foi aqui. Foi lógica para cálculo dos pontos. Excelente. E aqui quando eu salvar o arquivo de novo ele já vai refletir essas mudanças aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok. Que ele já refletiu as mudanças. Tá tudo certo. Agora a gente vai precisar do feedback de cada jogada. No feedback de cada jogada eu quero colocar qual foi a jogada da AI e se ele ganhou o switch player move. Certo, aqui eu quero mostrar a jogada do jogador. Então eu vou aqui dar um system. Aqui ele limpou a tela e vamos lá. Eita. Ok. Aí aqui eu vou colocar feedback da rodada. Feedback da rodada. Excelente. Aqui o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar se ele já ganhou. Deixa eu colocar aqui embaixo na minha lista de objetivos. Aqui. Eita. Não. Que estranho, cara. Por que não estava funcionando isso? Mas tudo bem. /N. Excelente. Vamos lá então aqui. O vencedor da partida é aqui eu vou ter que fazer um switch. Resultado da rodada, na real, né? Resultado da rodada. 1, 2. Aqui tem 8. Deixa eu ver aqui como é que tá as coisas, né? Eu vou ter que remover um desses aqui. Ok. Aí tá centralizadinho. Resultado da rodada. Empate. Jogador venceu ou a AI venceu. Eu vou colocar isso aqui dentro de um outro switch aqui embaixo. Switch de novo. Na verdade, antes de a gente colocar o resultado da rodada, quero ver se ele computa certinho a jogada que já foi feita. Vamos ver. Melhor de 3, pedra.
Tá, que aqui ele não teve nada para ler. Eu vou criar uma nova variável aqui que vai ser o pause, que é uma variável pause igual a 0 aqui. Arrumar isso aqui. Tá. Variável de pausa da tela. Uma variável só pra gente fazer um scanf com qualquer coisa. Na verdade eu vou colocar ela até como char, porque aí não precisa ser um número inteiro. Aí fica mais fácil da pessoa errar ou acertar. Excelente. Aí aqui eu vou colocar o scanf char scanf, que eu vou colocar %c, que é de um caractere, e aqui vai ser e pause. Vamos ver se está tudo funcionando nos conformes. Melhor de 3, pedra. Opa. Ok, esse aqui tava no 29, né? Ué, que estranho. Será que eu consigo aqui então? Na verdade, isso aqui tem um pequeno probleminha. Olha lá. Melhor de 3, pedra. Mas aqui em cima, se a gente for ver, ele colocou do jeito certo. Na verdade eu vou colocar aqui então 20 nada, né? Deixa eu ver aqui. 24. E vou tirar essa barra entre as duas. E aqui eu vou colocar um decimal. Vai ficar mais fácil de trabalhar. Mas depois a gente muda isso, só para testar. Então, jogador, blá blá blá, AI, certo, vamos ver como é que tá agora,
certo? Melhor de 3, pedra. Olha lá, resultado da jogada. Jogador 1, pedra. AI, pedra também. Eu vou colocar um espacinho entre esses dois para ficar mais bacana ainda. Então, para colocar um espacinho, eu vou colocar um outro /N e ele vai pular 2 linhas ao invés de uma. Então aqui é o GCC, pedra. Então, jogador pedra, AI, tesoura. Jogador pedra, AI, pedra. Excelente. Aqui eu vou colocar um outro /N, porque ficou legal aquele. Jogador pedra, AI, tesoura. Aí aqui eu vou ter que colocar alguma coisa tipo resultado empate, ou resultado alguma coisa. Excelente, excelente, excelente. Aí aqui é que a coisa fica feia, vamos lá. Fica feia não, fica bonita, né? Porque a gente já tá terminando esse negócio. Tá. Esse aqui, ó. Aqui nós vamos precisar colocar o resultado. Então vai ter que ter um outro switch para ver qual foi a jogada, o resultado da jogada, né? Se foi empate e tudo mais. Então aqui vai ser round status, um novo switch. E aqui dentro do round status vai ter case round win. Aí aqui eu vou colocar um printf, jogador ganhou. E aqui eu vou colocar um break. Os próximos vão ser basicamente a mesma coisa, então eu vou só colar, tá? Eu vou só colar aqui para ficar mais fácil pra gente. Então aqui nós temos, ao invés de round win, nós vamos ter round lose. Aqui eu vou colocar que quem ganhou foi AI, que é empate. printf. E aqui, ó, vai ser meio que o resultado dessa partida. Antes da gente implementar a barra de status, eu quero ver como é que ficou até agora. Vamos lá então. Case round wins. Ah, tá, tem duplicidade ali. Esse aqui é o tie. Excelente. Vamos ver aqui como é que tá. GCC, excelente. Então, melhor de 3, pedra. pedra. Empate. Então vamos lá. Papel. AI ganhou. Olá pessoas, Natanael do futuro aqui, que deu uns probleminhas na gravação anterior. Basicamente nós temos aquela parte pronta. E o que eu fiz de coisas adicionais foi adicionar aqui ao final um placar mostrando o resultado da partida e com uma função se o jogador ganhou ou se a AI ganhou. Para calcular isso eu estou utilizando essa condição aqui, que é se o player tiver mais pontos que a AI, ele ganha. Para evitar que aconteçam empates, eu vou adicionar essa parte aqui também, que basicamente, caso haja um empate e esteja na última partida, o que ele faz ele dá mais uma chance para desempatar.
Aí no final aqui nós não precisamos nos preocupar com o jogo empatado, que já está resolvido. Eu vou colocar aqui para vocês, mas antes eu preciso falar uma coisinha. Se você está vendo esse vídeo, achou interessante, viu o projeto no link na descrição aqui embaixo, que está no GitHub inclusive, e quer testar no seu Windows, você vai precisar mudar essa estrutura aqui. Em todo lugar onde tiver user being clear, você vai ter que alterar isso aqui para CLS, certo? Muda tudo isso aqui só para CLS, apaga e digita lá CLS, fecha as aspas em todas as instâncias onde isso está aparecendo e pronto, ele já vai funcionar normalmente. Tentei não deixar dependente de plataforma aqui, mas nesse caso, como é a função limpar a tela, eu acabei implementando ela no próprio sistema mesmo. Com isso fora do caminho, vamos lá compilar esse game. main.c -o main. Excelente, nenhum erro. Então, aqui nós temos a tela inicial. Vou escolher melhor de 5 e vamos lá. Pedra. A primeira foi empate. Segunda, papel. Opa, essa eu ganhei. Terceira, pedra novamente. Essa quem ganhou foi AI. Agora tesoura, empate. Vamos lá, tesoura de novo. Opa, essa eu ganhei. O próximo eu vou colocar como... Ah, pronto, a partida já acabou. Então aqui no resultado da partida nós temos 2 pontos para o jogador, 1 ponto para AI. Nesse caso, como não havia um empate perto do final, ela não me deu uma chance, o jogo não me deu uma chance de tentar novamente. Então aqui tudo certo, o jogador ganhou e aqui a quantidade de pontos. Eu vou deixar aqui na descrição. Junto aqui na descrição também tem lá no projeto do GitHub tem as instruções para compilar isso aqui. Se você estiver utilizando o Visual Studio, é só abrir isso aqui no projeto com Visual Studio Code, só abrir isso aqui com aquela extensão ativada e clicar em Build e compilar, que ele vai fazer o mesmo processo. Ctrl Shift B, salvo me engano, o atalho padrão. Beleza? Se estiver no Windows, não se esqueça daquele detalhe que eu falei para vocês. E é basicamente isso. Vejo vocês no próximo. Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Falou!